Queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao segundíssimo episódio do Tupi or Not Tupi. Eu sou o Diego Silveira, tenho comigo à minha esquerda Rômulo Garzilo, à minha direita Gabi Palácios. Hoje a gente vai entrar num tema espinhoso. Vamos falar de polarização. Polarização que praticamente não existe no Brasil, né, Rômulo? Pois é, a gente vai falar disso hoje. É um tema difícil, ele mexe nessa parte da política que tem a ver muito com os nossos afetos, então bastante polêmica e a gente vai tentar trabalhá-la com bastante cuidado. Então, eu vou começar aqui com uma definição de polarização que a gente pegou de um artigo de uma socióloga que se chama Adriana Medronho, que ela, enfim, estuda polarização sob diversos ângulos. A gente vai trabalhar aqui, vez ou outra, com algumas pessoas interessantes, como o livro O Brasil no Espelho, um livro muito interessante, traz muitos dados sobre o Brasil, e ela define polarização da seguinte maneira: polarização é quando um conflito em um país se organiza em polos cada vez mais distantes, com pouca zona intermediária, ou seja, de certa forma, os centros eles vão se tornando mais frágeis, mais rarefeitos, né? Pouca sobreposição e crescente rejeição mútua. Não é só diferença de opinião, é distanciamento estrutural entre grupos que passam a se enxergar não como adversários, mas como inimigos políticos. Essa definição é fantástica, né? Eu acho que a primeira coisa, o que eu mais gostei desse artigo, obrigado por compartilhar com a gente, é quando ela fala dessa questão da polarização social também, né? Eu tenho um amigo palmeirense como eu, e há uns anos atrás, eu lembro que antes da eleição de 2014, ele soltou uma frase que ficou comigo para sempre. Ele falou, cara, antigamente você ia no estádio, você via um cara usando a camisa do Palmeiras, você sentava com ele, os jogos do Palmeiras ali até 2014 eram, entre começo dos anos 2000 até 2014, eram sofríveis, times horríveis. Então você ia no estádio, você ia por paixão e por convivência social. Às vezes você ficava 90 minutos conversando com um desconhecido que estava usando aquela camisa do Palmeiras, e você voltava para casa e ninguém tinha tocado, pô, e aí, quem você vai votar para presidente, ou quem você votou na eleição, quem é não sei o quê, e hoje é um assunto que domina a convivência social. A camisa do Palmeiras era suficiente para unir as pessoas, hoje já não é, né? Da mesma maneira que a bandeira do Brasil, a gente falou no episódio passado, já não é o suficiente para unir as pessoas, porque a polarização é social também. O posicionamento político, ele virou praticamente parte da identidade das pessoas, né? A primeira coisa, assim, que você quer saber sobre alguém, ou que você pergunta para tentar entender uma pessoa, é isso, né? Para tentar localizar ela, assim, né? Não vou querer conviver com essa pessoa, não vou querer trazer ela para o meu ciclo, não vou. Qual será que é a forma de vida dela, o estilo de vida, a classe social, etc. Então, acho que é bem essa passagem da polarização político-partidária, que acontecia de uma forma mais restrita ali na época das eleições, no século passado, para o que no artigo a Adriana ela chama de polarização social, né? Virou parte da identidade de cada um. Eu acho que tem algumas camadas aqui, né, que a gente pode ver, né? O que eu entendo é assim, o Brasil, ele, após a redemocratização, o que acontece? Ele tem uma estrutura política em que os partidos políticos vão disputando as eleições e a polarização está muito, como a Gabi falou, ligada ao momento das eleições. Só que acontece, você tinha um jogo político entre PSDB e PT, basicamente, e o centro que orbitava aí, mas estava muito ligado ao PMDB, ficava muito a cargo do legislativo. Então, nessa parte da presidência, ou também dos governos ou das prefeituras, ficava muito entre PT e PSDB. Esses dois partidos, eles de alguma forma se opunham, claro, eles debatiam muitas vezes até com muita energia um contra o outro, enfim, tem debates memoráveis. Na época que era, por exemplo, a FHC contra Lula, o PT falava da herança maldita, atacava o PSDB, chegava até a chamar o PSDB de fascista, coisa do tipo, né? Enfim, tinha uma postura muito, muito agressiva, mas ainda assim o que você via era que você tinha uma espécie de um acordo mínimo comum, né? Que é o que tem um autor que eu gosto muito, chama Ronald Dworkin, que é da área do direito, ele vai chamar de common ground, ele vai falar assim, que você tem um mínimo de valores compartilhados. O que acontece é que isso vai se perdendo, né? Mas não apenas no Brasil, mas isso vai se tornando ali um fenômeno mundial,
onde essa espécie de acordo ali no começo, na metade dos anos 2000, vai se perdendo e você vai tendo cada vez mais uma espécie de, talvez até de retorno a uma época em que a política foi mais dura e mais na briga mesmo, assim, menos diálogo e mais confrontação, né? Pensando em Brasil especificamente, eu acho que tem uma parte, o PT, por exemplo, né, um partido que surge lá nos anos 80, impulsionado pelas greves gerais, pela briga pela redemocratização de uma ditadura que já vinha desgastada economicamente, etc. Mas eu entendo, e aí pode ser um take até um pouco polêmico, que o Brasil começa a se polarizar um pouco mais por tem uma mão muito forte do PT, porque existia um interesse, entre aspas, das elites de que o PT não chegasse ao poder, porque significaria a destruição de entre aspas, projeto de país, o Brasil ia virar comunista, ia virar Venezuela, são os mesmos argumentos que são usados pela pseudo-direita, tudo pseudo, pela pseudo-direita hoje em dia. Mas o PT, eu acho que ele, e aí falando da minha área, né, que é a comunicação, acho que o PT entendeu que a narrativa de polarização e de nós contra eles, e de que nós sendo a maioria, né, da população brasileira, que não é elite, ela funcionaria como uma alavanca, uma catapulta, eu diria, porque ela é menos sutil que uma alavanca, para o PT finalmente ganhar as eleições. E aí eu acho que quando você tem uma ação de um lado, você tem uma reação do outro que vai intensificando a loucura até a gente chegar em Jair Messias Bolsonaro, com tudo o que aconteceu, e Flávio Bolsonaro liderando as pesquisas aí em 2026. O Diego, ele reforçou bastante essa questão do pseudo-direita e tal, e aí eu achei importante pontuar que é um fenômeno um pouco mais social do que político, não que essas áreas, obviamente, não se misturem muito, mas acho que é bastante social essa questão da futebolização, né, das coisas. A gente falou aqui no episódio passado que o Oscar virou futebol, o Prêmio Nobel de Medicina virou futebol, e aí a política, obviamente, não seria diferente. Esse fenômeno de polarização que a gente vê hoje, ele parte muito mais de uma vivência da política com emoção, entre aspas, do que exatamente ligada a programas ideológicos. Então, as crenças em si, elas são não só, não diria frágeis, mas incoerentes, assim, controversas. Por exemplo, as pessoas misturam conservadorismo de costumes com estatismo, né, com exigências de garantias de direitos básicos para pessoas, inclusive as igrejas evangélicas neopentecostais, elas têm essa visão hiperconservadora, mas tem uma exigência, partem do princípio de tentar trazer uma vida efetivamente digna para as pessoas pobres, para as pessoas marginalizadas, enfim, tem essa questão do salvamento, né, mas ao mesmo tempo os costumes completamente conservadores e as pautas são completamente conservadoras na Câmara, enfim, é bastante social essa questão de a gente gosta de ter um lado na história e de torcer e de levar ao fim e a cabo, só que não me parece ser uma coisa completamente refletida ou até mesmo coerente, assim, né? Essa sua fala, Gabi, ela me lembra um autor que é super interessante, para alguns um pouco controverso, que é o Chico de Oliveira, num livro genial. Chico de Oliveira, para quem não conhece, ele é um dos fundadores, uma das pessoas que concebeu intelectualmente o Partido dos Trabalhadores, e ele infelizmente já morreu, e ele morreu como um crítico ferrenho ao Partido dos Trabalhadores, já não era mais vinculado ao PT, e um crítico ferrenho ao Lula, que ajudou a construir, né? Ele ajudou a construir o partido com o próprio Lula. Ele tem um livro maravilhoso, que é A Crítica à Razão Dualista, um livro mais puxando para o lado de economia, mas ele é o ornitorrinco, porque eu conheço. Ele analisa o Brasil, o capitalismo brasileiro, como um ornitorrinco mesmo, né? O ornitorrinco, ele é hidrodinâmico, mas ele não nada bem, ele tem assim, é um bicho que ninguém entende, né? Ele poderia ter um potencial enorme, mas ele não chega lá. E exatamente por conta dessas desigualdades, dessa mentalidade dualista mesmo, é uma crítica à razão dualista, né?
É sempre bom ter uma oportunidade para mencionar o Chico de Oliveira. Você tem algum ponto que você aprofundaria nessa questão do PT, tipo, especificamente, né? A gente tá falando de polarização, óbvio, mas acho que discutir o papel do PT, acho que eu posso dizer que nós três temos um viés um pouco mais progressista do que conservador em conjunto, ainda que eu me veja mais ao centro ali do que vocês dois, provavelmente. Mas acho que é interessante fazer aquilo que se pediu alguns anos atrás, que é uma autocrítica que o PT nunca fez, talvez seja a nossa oportunidade de pensar isso. Vamos pensar, eu acho que é difícil a gente falar do PT, né? Porque o PT, ao mesmo tempo que a gente tem que pegar para criticar, é uma experiência um pouco única e isolada, né? De esquerda brasileira, né? Eu não sei se foi por isso, mas de certa forma o PT, por ser esse único partido, assim, esse partido maior, ele teve que se adequar, vamos dizer assim, às regras do jogo, e eu não sei até que ponto que ele, ao se adequar às regras do jogo, ele foi perdendo, vamos dizer assim, o apelo social, de politização das massas num sentido até mais esquerda, né? E eu acho que ele mergulha para ser um partido do sistema, né? Eu acho que era a saída que ele tinha, ele mergulha para ser um partido do sistema. E ao ser um partido do sistema, ele mergulha também na questão de se profissionalizar, né? Ele foi se profissionalizando, ele foi tendo suporte de propaganda muito grande, ele foi enxergando que o momento dele ter sucesso era nas eleições, né? Eu não sei até que ponto que isso para um partido de esquerda é tão interessante. Então, o PT focava nas eleições, focava em destruir, vamos dizer assim, a oposição muitas vezes. Então, a gente teve o caso, por exemplo, da Marina Silva, que despontou ali em 14 como uma pessoa que podia dar certo, e o PT acabou com ela ali. O PT acabou com a carreira da Marina Silva, depois a gente chamou ela para ser ministra de novo, tudo bem. Mas ele foi se profissionalizando de uma forma que, inclusive, as questões ligadas à corrupção vieram muito daí, né? Dos acordos que ele fazia, as pessoas que ele contratava, como que ele geria a questão dos fundos públicos, enfim, como é que o dinheiro chegava na campanha. Então, esse grande partido popular, ele, para ganhar, ele teve que entrar no jogo, vamos dizer assim. E eu não sei até que ponto que essa polarização que o PT apostou, ela foi saudável. Enfim, eu acho que tem formas. Mas eu acho que o PT partiu muito para um ataque eleitoral e tensionou muito, né? E foi gerando uma espécie de ressentimento, né? Conforme ele foi ganhando as eleições também, né? Só puxando mais um ponto, a Gabi talvez seja... A Gabi é um pouco mais nova que a gente, ela não vai lembrar desses embates PT e PSDB que a gente praticamente cresceu ouvindo, né? E eu ouço de muita gente com certo saudosismo que era um período em que as questões políticas elas eram debatidas por adversários políticos, mas com certo nível de civismo, exceto nas eleições, porque as eleições elas são um grande teatro, né? Você precisa exacerbar o discurso para poder, naquela janela ali de 5, 6 meses, ganhar o voto e ganhar as eleições. Mas, no geral, era um debate que ele tinha um nível de civilidade maior do que tem hoje. Tem uma coisa muito, muito, muito séria que acontece depois das eleições de 2014. Acho que 2013 culmina nas eleições de 2014. Né? Começou a ser construído. O Aécio não ganha as eleições e ele faz uma coisa que para mim é o impensável, pensando enquanto democrata. Ele questiona o resultado das eleições. E aquilo, para mim, abre a porta do inferno. Abriu completamente a porta do inferno. Porque, tipo, até então você tinha ataques pessoais à figura da Dilma, alguns extremamente baixos e etc. Mas o jogo ele ainda era jogado com certa civilidade. Mas a partir do momento que o Aécio Neves ele questiona o resultado das eleições, aí a gente questiona as bases da nossa democracia, que é jovem, que a linha é tão tênue e tal, e acho que aquilo abriu uma porta do inferno que nem sei se a gente consegue fechar mais. Que depois vira sequencial, né? Bolsonaro questiona, ele tem a maioria dos votos no primeiro turno em 2018, e ele questiona as urnas eletrônicas, falando que era para ele ter vencido no primeiro turno, que a margem tinha que ter sido menor e tal. Ou seja, são 3 eleições seguidas com questionamento eleitoral, se for para pensar, né? 3 eleições seguidas com ataques diretos à democracia. Né? É aí que a polarização levou a gente. E um super protagonismo desse boom de escândalos de corrupção, assim, principalmente porque, aliado àquela questão da futebolização, a avaliação
dos candidatos, assim, pelo brasileiro é muito pragmática, né? Então, a gente vê... Inclusive, é isso que faz com que o centro fique expandido e aí os extremos acabem se distanciando um pouco mais, né? Esse pragmatismo de avaliar esses candidatos pela entrega e pelo senso de justiça. Muito embora o PT tenha dado muitos passos à frente na própria investigação de casos de corrupção, isso foi em grande parte ignorado e foi colocado ao centro as questões que, enfim, acho que não cabe a gente explorar muito a fundo aqui, mas que a Lava Jato acabou expondo e, no fim, a avaliação foi levando o partido cada vez mais para baixo, junto com que o Rômulo falou dessa despolitização, entre aspas, né, do PT. Acho que teve também uma passagem da sua mobilização que antes era mais unida, né? As pessoas tinham um objetivo mais comum e discutiam entre si dentro do partido, e aí nas manifestações de 2013 começou a virar uma coisa meio individualista ali, por meio das redes sociais, e as pautas foram se perdendo, criou muitos atritos dentro do próprio partido, que fizeram com que esse enfraquecimento fosse muito grande. Foi a deixa, né, para a entrada do bolsonarismo e de uma busca por uma salvação, digamos assim, né? É a busca eterna pela bala de prata, né? Que vai resolver todos os nossos problemas, que vai acabar com a corrupção. Fernando Collor de Mello se elegeu sob essa plataforma, inclusive. Caçador de Marajás. O próprio Bolsonaro se denominava não só o Salvador, mas com coisas muito maiores do que isso, né? E teve um impulso de disparo de mensagens em massas. Então, ele se vendia muito como isso já desde, sei lá, 2015, com esses disparos. Ele criou realmente praticamente um partido digital, que foi inclusive comprado de forma ilegal. A gente pode discutir isso um pouco mais para frente, mas acho que as redes sociais, mais do que nunca, foram a cereja do bolo da polarização política. É uma coisa que nunca tinha sido vista antes, essa tecnologia. Isso nunca tinha sido potencializado a essa altura, e esses bots mudaram absolutamente a história do direito eleitoral brasileiro, assim, também. Eu acho que não só do direito eleitoral brasileiro, mas da democracia até no mundo, né? Quando a internet é lançada, as pessoas acreditam que a liberdade e a democracia iam avançar muito, porque as pessoas agora iam trocar mensagens, iam discutir, até o Habermas faleceu agora, mas ele acreditava nisso, né? Quanto mais deliberação, quanto mais discussão, mais democrático. Só que acontece que a gente esqueceu que essa ágora, né, de debates públicos, ela na verdade não era pública, ela era privada. Então, o que acontece é que esse lugar público, que na verdade é privado, que tem os algoritmos, ele começou a se mostrar, enfim, com muitos interesses. A gente tem a Cambridge Analytica, que em 2016 acaba influenciando, que é um escândalo, né, que se descobre, que influência. As plataformas têm influência no Brexit, têm influência na eleição do Trump. De fato, é uma coisa mundial e não só. As plataformas, elas ganham dinheiro com a polarização, né? Indivíduos polarizados passam mais tempo na internet, indivíduos polarizados sentem mais raiva, reagem mais, fazem essas plataformas ganhar mais dinheiro, essa que é a verdade. Então a polarização virou um negócio, né, também, né, no fundo. E é um ciclo, né, porque a pessoa, o algoritmo vai conhecendo a pessoa e vai entregando cada vez mais o conteúdo que ela quer ver, que ela concorda, e aí cria bolhas digitais que você não sai mais, né, você só vê aquilo que você quer, você só acredita naquilo que você quer acreditar, você só vê aquilo que você quer acreditar. Você tem o maior acesso à informação possível atualmente, assim. Você pode achar informação em 2 segundos pela internet. Mas as pessoas estão cada vez mais desinformadas porque elas não veem o que elas não querem ver. Porque o algoritmo não mostra o que elas não querem ver. Exatamente. Essa algoritmização aí da vida político-social me lembra bastante o template disso tudo, que foi o template da eleição do Trump, depois foi o template da última eleição do Bolsonaro, e agora eu acho que é a realidade dos pleitos eleitorais. Começou na Itália, não sei se vocês já ouviram falar do movimento Cinque Stelle. Tinha um cara chamado Beppe Grillo, esse cara ele era um humorista italiano, e aí ele começou com um partido que era o Vaffanculo. Isso aqui, se tiver italianos vendo aqui, vocês sabem o que eu tô fazendo. Que era mais ou menos o que aconteceu em 2013. Eu vou trazer para um exemplo meu da vida real. Em 2013 eu trabalhava numa agência na Paulista, e aí irromperam os protestos. E aí eu vi irromperem os protestos, e aí eu vi que os protestos, como eles duraram muitos dias, eles viraram eventos sociais. E aí era, cara, contra o que a gente está protestando? A gente está protestando contra o aumento do metrô, contra os políticos, contra tudo. Estamos de saco cheio de tudo isso que está aí.
chega. Aí é exatamente o que tinha acontecido na Itália anos antes com o Vaffanculo. E desse Vaffanculo, que era o movimento Vaffanculo, vocês sabem o que significa, mas Vaffanculo. É o que surge essa exasperação, mas naturalmente surgem pessoas que se aproveitam politicamente desses movimentos de extrema exasperação, que é um sentimento universal, né? É até meio baixo pensar nisso. Tipo, vamos universalizar a exasperação para transformar isso em estratégia política. É muito legal te ouvir, Diego, porque eu acho que as manifestações de junho de 2013, elas marcaram muito a nossa geração. Eu não sei como foi com a Gabi, mas eu fui pra rua, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tinha feito física antes, enfim, depois fui pro direito, e era uma coisa muito estranha, porque as pessoas estavam indo pra rua no começo para protestar contra o aumento das passagens. Aquilo cresceu de um modo muito, muito louco e parecia que ia virar uma coisa muito interessante, né? O Marcos Nobre, que é um cientista político da Unicamp, ele fala o seguinte, acho que não é só ele que fala, mas algumas coisas que as pessoas falam, que essa era uma ótima oportunidade para Dilma pegar esse estresse popular, enfim, as pessoas não estavam contentes com as políticas públicas, mas não só com a Dilma, elas não estavam contentes também com o Centrão, com a velha política, e ela deveria ter politizado o ambiente, deveria ter usado isso para fazer uma reforma política, para mostrar para a sociedade que o PT escuta as pessoas, para mostrar para a sociedade que o PT é um partido popular, e aí, como eu falei, houve uma espécie de profissionalização do PT, ele foi se tornando mais elite, e o que a Dilma fez foi o contrário. Ela falou o seguinte, ela ficou com medo. Ela ficou com medo disso, e ela chegou a ligar para o Erdogan, vocês já viram isso, estava tendo manifestações na Turquia também, e ela achou que era um movimento dos Estados Unidos, enfim, ela meio que nessa época que se aprova a lei contra o terrorismo, meio que contra ali, os black blocs, etc. Ou seja, ela perdeu uma grande oportunidade e isso, de certa forma, fez com que a extrema-direita falasse, opa, ali, o PT é contra as manifestações populares. Poucas semanas, enfim, um mês depois, eu sei que nas ruas as pessoas estavam de amarelo, com cartaz de ditadura militar, e desde então, como disse o Diego, a porta do inferno não fechou mais, né? E ao mesmo tempo que pareceu que a Dilma não gosta de manifestação popular, ficou parecendo meio que a carapuça serviu, né? Porque as manifestações elas não eram necessariamente anti-PT na época, né? Elas, claro, tinha era contra muitas decisões que tinham sido tomadas pelo partido, mas não só. E aí, a partir do momento que teve esse tipo de resposta, ficou parecendo, incomodou, acho que sentiu. Então é culpa deles mesmo, se eles estão sentindo é porque é culpa deles mesmo. E aí, daí pra frente é só pra trás, né? Daí pra frente é só pra trás. Então, eu queria fazer uma problematização que é uma coisa que eu penso sempre, eu queria ouvir de vocês, enfim, se vocês concordam ou não concordam, mas eu queria jogar um pouco aqui essa ideia. Eu acho que quando a gente fala de polarização, estava até na primeira definição que eu fiz, a gente fala de, bom, tá no nome, tem dois polos que são muito distantes. Só que eu tenho a impressão de que essa análise com dois polos, quase que dois polos extremos, ela é topográfica, no sentido de que ela é quase ela é geográfica, né? Como se desenhasse no chão uma bola e no outro chão outra bola, e traçasse uma linha e falasse, tem dois polos. Eu acho que falta nessa análise uma questão de conteúdo das ideias. Ou seja, o que eu quero dizer? O que um polo defende e o que o outro polo defende, né? Então, por exemplo, se a gente pegar na questão dos Estados Unidos, na época da segregação racial, onde as crianças negras não podiam frequentar as mesmas escolas de crianças brancas. Será que se a pessoa que defendesse as crianças negras, ela era tão radical quanto as outras? Entende o que eu estou falando? Assim, no regime autoritário, a pessoa que... Eu não quero falar aqui o nome de um regime autoritário específico, para não acabar com o podcast logo no segundo episódio, mas num campo de concentração, o soldado e o cara que está ali sofrendo os ataques, etc. Há uma polarização ali, então o cara de centro é o cara que está no meio. Como é topográfico, então eu fico no meio. Eu sou mais ou menos, então, a favor da segregação racial nas escolas, entende o que eu estou falando? Porque acho que a polarização, ela prevê que seja sobre tópicos que são discutíveis, né? E eu não acho que esse direito humano seja um tópico discutível, né? E aí, então, talvez essa extrema-direita não seja exatamente uma opinião, né? Não seja no futebol, o Corinthians e o Palmeiras, eles se opõem, mas eles estão jogando o mesmo jogo.
Eles mesmo estão campo. na mesma partida, eles têm os mesmos objetivos, entendeu? Então, assim, há um jogo. Então, o que eu entendo é assim, se no conteúdo das ideias, um grupo é a favor da eliminação de outro grupo, eu acho que a gente tem problema. Agora, se tem dois grupos radicais, acho que tudo bem. A gente pode falar de polarização. Um quer exterminar o outro, tudo bem, é polarização. Agora, se um grupo é democrático e o outro não é, eu acho que essa polarização ela acaba perdendo um pouco. Eu acho que hoje em dia no Brasil, sinceramente, a gente vê isso, né? Você vê um grupo que tá ali mais perto até do centro, né? E outro grupo que quer que o Trump invada, que quer que intervenha nas eleições. Eu não sei até que ponto que isso é tão polarização assim. É polarização, claro, mas eu acho que ela se distorce um pouco. Eu pessoalmente eu acho que tem toda essa iconografia da polarização, né? Que é tipo, o Lula é o herói do povo, ele vai dar picanha para todo mundo. Daí do outro lado você tem a santificação do falo do Bolsonaro, né? Acho que tem toda essa iconografia dos polos, por assim dizer, e eu nem acho que o lulopetismo seja o espelho imediato ao bolsonarismo, que eu acho que dentro da direita brasileira é uma coisa que está mais à direita do que grupos que existem à extrema esquerda, que é uma dor que a direita sente, porque ele fala, por que vocês se referem à extrema direita e não falam de extrema esquerda? Fala, cara, porque extrema esquerda é o PSTU lá, as ideias deles são malucas, não sei o que e tal, mas assim, nem eles se levam a sério. Tipo, eles não vão fazer um storming no Planalto, quebrando coisa, cagando. Não, eles tentam ali através do jogo político um pouco. Mas eu acho que esse apego à iconografia, por exemplo, ele vem justamente porque a ideologia ela é muito vazia, o conjunto de ideias é falho. Eu acho que o Felipe no Brasil do Espelho traz no Brasil no Espelho traz os dados interessantes que, no final das contas, mostram que para o Brasil esse ornitorrinco que a gente na maioria das vezes nossos objetivos são comuns, mas a cor da camisa é diferente, né? Isso que é maluco de pensar, assim. Tem um conceito que o Felipe Nunes fala, que chama calcificação social. Eu acho bem interessante também. Que é não apenas a polarização, que é quando os dois lados têm dificuldade de dialogar, mas a calcificação, até pela ideia da palavra, é quando você vai perdendo mobilidade, ou seja, quando os grupos eles estão completamente fixos, rígidos, eles não mudam mais de opinião, né? Tem uma pesquisa que saiu essa semana, depois a gente coloca ela, enfim, na descrição do episódio, mas que ela diz assim, 9 a cada 10 brasileiros não se arrependeu do seu voto. Então, as pessoas votaram no Bolsonaro, as pessoas votaram no Lula, passou 4 anos das eleições, as pessoas, elas basicamente se mantêm fixas, né? Então, isso mostra que essa polarização causa uma rigidez, né? As pessoas, elas não conseguem, talvez, não sei se mais aprender, eu não sei o que acontece, mas a discussão, ela está realmente anulada, né? Eu trouxe aqui um gráfico, ele foi produzido pelo GDM, que é um instituto de pesquisa da Universidade de Gothenburg, na Suécia, e eles estudam a democracia, na verdade, a qualidade da democracia há mais de 40 anos, é considerado um dos relatórios mais importantes do mundo. A gente trouxe dados sobre polarização de três variáveis diferentes. A gente trouxe os Estados Unidos da América, que está em verde, aí a gente está subindo aí para vocês no Instagram, vocês podem dar uma olhada lá. Em vermelho, o Brasil. Em azul, a média mundial, né? Esse gráfico vai de 2006 a 2024. Eu acho muito interessante esse gráfico, porque, em primeiro lugar, dá para ver como a linha vermelha do Brasil e a verde, que é o Brasil e os Estados Unidos, elas são parecidas, né? Então, a gente vê ali uma polarização dos Estados Unidos que começa mais ou menos em 2007, ela sobe, a do Brasil fica mais embaixo. E olha que interessante, a do Brasil, entre 2006 e 2012, ela era abaixo da média mundial, né? Então, o Brasil sendo um país menos polarizado do que a média mundial. Quando chega justamente na época que a gente falou, 2013, que a gente tem as manifestações, enfim, a gente vai se aproximando das eleições da Dilma, aquilo sobe, né, e se iguala dos Estados Unidos. E dali para frente, a dos dois países simplesmente tem picos muito altos. Se vocês olharem bem, dá para identificar mais ou menos os picos, pequenos picos, quando são os períodos eleitorais. Então, por exemplo, no Brasil, você tem um pico em 2018, que a gente tem a eleição, tem um pico em 2016, que é o impeachment da Dilma. Porém, olha que interessante, por mais que os Estados Unidos e o Brasil subam muito mais que a média mundial, eu acho interessante notar como a média mundial ela também vai subindo. Claro que ela
uma média, então não é nada muito brusco, mas se você pegar de 2006 para 2024, você tem também uma subida ali da média mundial, então mostra que a polarização e a tensão política, ela é um fenômeno internacional. Cara, para mim é impossível ver um gráfico desse e não correlacionar com a economia. Os Estados Unidos, em 2005, eles entram numa crise imobiliária que vai culminar na grande crise de 2008, que já está sendo estudada, e acho que daqui a 100 anos ela vai ser estudada como o grande crash da minha geração e do Rômulo, Gabi. Quando a gente estava preparado para entrar no mercado de trabalho, aconteceu a crise de 2008, e aí os boomers nunca mais se aposentaram, porque eles achavam que o mundo precisava de líderes fortes, etc., e aconteceu tudo isso que está aí por conta disso. Mas é interessante ver como tem esses picos. O pico nos Estados Unidos é ali entre 2007 e 2010, que é esse período entre crises, né? A crise imobiliária, que culmina numa grande crise em 2008. Depois de 2008, o governo dos Estados Unidos intervém, salva os bancos para evitar um cataclisma global. O Brasil não sofre essa crise porque a gente estava no meio de um ciclo de commodities. O Brasil é um produtor de commodities, a gente estava num grande boom de commodities, a economia do Brasil estava crescendo muito, mas essa crise ela chega ao Brasil por volta entre 2010 e 2012, algum tempo depois, tanto que o pessoal falava em crise, a Dilma falava que era uma marolinha, que o Brasil ia sustentar e tal. As commodities, elas têm um ajuste de preço, justamente nesse momento que a gente tem um grande salto na polarização do Brasil, que era um país, entre aspas, neutro, assim, eu não consigo não fazer a correlação entre a economia e esses jumps aí na questão da polarização das democracias. Então, na pesquisa Brasil no Espelho, né, que é um livro foi até um livro que a gente conversou muito para começar o podcast, o Felipe Nunes ele traz um dado interessante, ele fala que em 2002, 76% dos brasileiros se posicionavam entre esquerda e direita, que era bem um período ali de crise do PSDB, onde o Lula ganhou as eleições. Depois, em 2010, que tem a boom das commodities, como o Diego falou, e o Brasil estava indo bem, isso cai para 55%. Né? E depois isso sobe para 79% em 2018, 85% em 2022, e hoje em dia, ano 2024, 2025, 96% dos brasileiros se coloca ou como de esquerda ou como de direita. E tanto esse fenômeno da polarização é global, né? Tem mais um gráfico que vai estar ou aí na tela ou no Instagram para vocês. A gente fez também um recorte do Brasil com países que têm o mesmo nível de renda per capita, né? Brasil, México, Turquia e Argentina, que é o nosso vizinho imediato aqui, que em tese estão mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento que a gente. Os dados desse gráfico, eles estão disponíveis entre 94 e 2024. E, cara, é maluco você ver, tipo, países como o México, que até 2016, o México estava sempre abaixo da média de polarização dos outros países que são analisados, e aí em 2016 ele tem um salto gigantesco de polarização democrática dentro do México. Ganha um doce, queime de céu, o que aconteceu em 2016 no coitado do México. Tão longe de tudo e tão perto dos Estados Unidos. Pobre México. Em 2016, Trump ganha as eleições com uma pauta anti-imigração, e isso tem um efeito interno imediato dentro do México, posterior, né? E aí a gente vê o México, ele que estava um pouco fora da linha ali de polarização, a mesma coisa o Brasil, né? A curva que a gente já destacou ali, próximo da crise de 2012, entre 2010 e 2012, e aí a gente tem níveis normais nesses países. A Argentina teve uma escalada, se você olhar Argentina e Turquia, tem uma escalada mais ou menos, a trajetória mais ou menos parecida com a dos Estados Unidos no gráfico anterior, né? O fenômeno é tão global que eventualmente a curva converge. É muito interessante que Turquia, Argentina e Brasil, eles têm um pico exatamente ali 2012, né? Às vezes a gente tende a pensar que a política é um problema só nosso, mas ela é completamente interligada às questões, né? Então, é muito interessante isso. Tem outro dado que é interessante, que também vem do livro O Brasil no Espelho, que é do Felipe Nunes, que ele é o chefe da Quest. Ele vai mostrar que 54% dos brasileiros seria uma espécie de maioria invisível, que ele vai chamar de desengajados ou cautelosos, né? Que seriam pessoas que
não se reconhecem nem de esquerda, nem de direita, que foge do debate público. Esse é um dado fundamental, porque mostra, eu estou lendo aqui exatamente como estava escrito, porque mostra que a polarização que sufoca o debate público existe, mas não é um fenômeno de massas. É produzido e amplificado por minorias vocais e altamente engajadas, com enorme capacidade de amplificação digital. Eu acho que tem muito isso, essa discussão no Brasil, e alguns meios divulgam isso, que é mais ou menos assim, olha, a polarização no Brasil ela é de uma minoria, né? Eles falam assim, não, radical de extrema-direita é 11%, radical de extrema-esquerda é menos porcentagem, né? Eu não sei, sinceramente, até que ponto que isso é verdade. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que tem esse centro, assim, que tá cansado da briga política? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que existe esse centro, porque eu pessoalmente me identifico até certo nível com esse pensamento. Eu acho que faltam, desculpa usar o termo em inglês, mas é o will to fight, né? Aquela vontade de ir à luta, exatamente porque a polarização cala, assim, discursos mais moderados, e a prova disso é que a gente viu alguns candidatos surgirem e desaparecerem como se não fossem nada nos últimos anos, e mesmo vozes que surgiram mais moderadas, elas acabaram, para se manter relevantes, tendo que se radicalizar um pouquinho. Pensando como comunicação e pensando que o processo eleitoral é, de certa forma, a conclusão de uma narrativa de comunicação, eu, enquanto comunicólogo, não sei como se resolve isso, como fazer essa galera do meio ser mais ouvida, porque não existe, de fato, essa vontade de... Cara, assim, uma analogia que eu faço bastante é que eu uso isso bastante para definir americano, né? Que discutir com o americano é igual jogar xadrez com pombo. Você vai lá, posiciona o tabuleiro de xadrez, ele vai cagar em tudo, vai derrubar todas as peças e vai sair falando que ganhou. É exatamente assim que os polarizados fazem. E isso cala vozes que querem ser um pouco mais moderadas. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que dentro desses invisíveis, né, desse grande grupo, também tem aqueles partidários, entre aspas, do ódio à política, né? E eu acho que é um grupo bem considerável hoje em dia, sobretudo entre as pessoas mais velhas que viram as maiores atrocidades serem cometidas e acabam generalizando até mesmo a ditadura militar e não sabem nem diferenciar muito ali. Porque a ditadura é isso, né? Ela é meio escondida, ela é velada, e aí acabam não sabendo nem diferenciar muito bem o que são atrocidades da ditadura, o que é corrupção, o que é isso, o que é aquilo, generaliza e odeia tudo, mas isso é um ponto interessante. Muitas delas vão às urnas depois, né? E elas vão às urnas com o conhecimento do quê? Do que elas recebem no WhatsApp, do que elas veem no Facebook, e aí é complicado, porque ao mesmo tempo que são pessoas que têm esse ódio política e que estão nesse grupo dos invisíveis, o voto delas tem o mesmo peso que o voto de qualquer outra pessoa, né? E aí eu acho que eu bato de novo na tecla da questão do conteúdo da ideia dessas pessoas, porque eu acho que ninguém vai admitir que numa pesquisa, por exemplo, que não é democrático, né? Todo mundo vai falar que é democrático. Então, por exemplo, nas pesquisas, o que se tem é que 89% das pessoas apoiam a democracia no Brasil e 10% é contra. Mas eu fiz uns levantamentos aqui apenas para a gente fazer algumas provocações, né? Então, por exemplo, tudo bem, então 89% é super democrático, só 10% dorme na frente do quartel-general, para a intervenção do exército, tudo bem. Porém, por exemplo, o percentual de brasileiros que apoiam o casamento de mesmo sexo é só 52%. Eu acho que isso é uma pauta minimamente democrática, né? Só 52%, mas é o all-time high. É o maior índice de aprovação. Interessante. Pegando esses dados assim, a gente vai aprendendo um pouco do Brasil. Então, por exemplo, olha que loucura. Esse é um dado que saiu essa semana. Dos jovens da geração Z, 31%, se vocês viram isso, acham que a mulher deve ser submissa ao homem. Assim, é uma coisa completamente século... Mas eu acho que isso está aumentando. Isso está aumentando, tá aumentando. Outros dados, eu peguei alguns dados meio loucos aqui. 72% é a favor da prisão perpétua. E assim, eu não acho que... Meu Deus! Essas pessoas que são a favor da prisão perpétua, necessariamente elas sejam antidemocráticas. Eu acho que é muito complicado o debate público, na verdade, né? Mas, por exemplo, qual mais tem aqui? Redução da maioridade penal, 65% a favor. Pena de morte, 43%.
Mas vocês não acham, vocês são advogados, o brasileiro é punitivista pra caralho. O brasileiro é punitivista, o brasileiro é conservador, acho que isso tem no livro, né? O livro traz isso do Felipe, né? O brasileiro é conservador, né? É que daí a gente volta naquele debate do cerne das ideias, né? O brasileiro é conservador, mas ele quer conservar o quê? Porque a ordem que existe, o conservador, em tese, ele quer conservar uma ordem. Mas a ordem que existe não favorece a maioria, né? Tipo, a ordem que prevalece no Brasil é uma ordem que favorece as minorias em detrimento das maiorias. E eu tô falando das minorias econômicas, especificamente. E aí a gente tem pessoas querendo conservar o quê? A gente volta lá no Faurão, de novo. Né, essas estruturas de poder que são criadas no Brasil e dão uma... sei lá. Talvez a gente viva um simulacro de democracia. Né? E eu acho isso legal porque dá até para puxar um gancho para o tema do podcast aqui, né? Que é até que ponto que isso essa polarização não revela dois Brasis diferentes, né? É um Brasil que ele é fraturado, né? É um Brasil que tem uma história fraturada, é um Brasil que tem o último país a abolir a escravidão, que tem problemas econômicos graves, que, enfim, até antes da redemocratização tinha problemas muito sérios de mortalidade infantil, de analfabetismo, ainda tem isso, né, de fome. Então, eu acho que o fato dele ser um país dividido acho que é um pouco inerente à sua história, né? Com certeza absoluta. O Brasil é um país que ele se modernizou, né, nos últimos, sei lá, vamos dizer 50 anos, talvez 50, 60 anos, desde a construção de Brasília. É um Brasil que se moderniza, a economia atingiu algum nível de complexidade e tal, mas nunca se integrou, né? Enquanto país, a gente se tornou das maiores economias do mundo e a gente também está entre os países mais desiguais do mundo, né? Então, tipo, acho que a polarização é uma das contas que acabam chegando quando modernização e o sentido de nação mesmo, eles não andam no mesmo ritmo, né? O que é triste. Diego, eu concordo com você e eu acho que isso é interessante, ou seja, a polarização não é um fenômeno novo, né? A polarização, eu acho que, claro, ela percorre a história em vários momentos de tensão, não é exclusivo do Brasil, tem no mundo inteiro, sempre teve, mas no Brasil, um caso especial, não é algo novo, teve ao longo da nossa história e acho que marca ali a fundação do país mesmo, né? Como ele se dá, como ele ocorre, e eu acho que por isso ele vai ser esse tema aqui, não da polarização, mas dessa divisão do Brasil com S, do Brasil com Z, um tema de tensão que a gente vai explorar ao longo de vários episódios. Então é isso, galera. Algum comentário final, pessoal? Então, acho que deixar só um agradecimento para os nossos amigos e familiares que mandaram comentários, feedbacks, etc. e estão apoiando a gente nessa empreitada. Continuem compartilhando os episódios e engajem com a gente nos comentários, né? Além dos feedbacks que a gente recebe pessoalmente, manda lá nos comentários do Instagram, que a Gabi sempre vai ver, os do YouTube eu vejo um pouco mais, e a gente amplia um pouco mais essa discussão, para em breve trazer outras pessoas também com pontos de vista diferentes, complementares e outros contrapontos. Obrigado. Valeu, gente.